deste tema, amigo e amizade. Senhor nosso Deus, fala aos nossos entendimentos e fala aos nossos corações. Glorifica o Teu nome, ó Pai, através da Tua palavra, através das nossas vidas. Que o Senhor seja bendito hoje e sempre. No nome de Jesus. Amém e amém, Pai. Eu creio que não há dúvida que o melhor amigo que podemos ter não é outro senão o Senhor. E o Senhor nosso Deus, é Pai e é amigo. A Bíblia nos falando sobre a oração, nos diz: entra em teu quarto e fecha a tua porta, e o teu Pai, que te ouve em secreto, te responderá. Deus, em nosso quarto, a portas fechadas, orando, Ele nos atende, não apenas como Deus, mas Ele nos ouve como Pai. E como Pai, também nos atende. Jesus explicando sobre a oração e a insistência em orar, fala de um amigo que busca a outro amigo pedindo-lhe. E o Senhor diz que aquele há de levantar e atendê-lo, se não por ser amigo, pela insistência. E nos diz para insistirmos. Agora, Deus é um amigo que nos atende não pela insistência. Ele nos atende por ser amigo. Não há melhor amigo de se ter do que Deus. E nessa noite, antes de avançarmos ainda mais nesse tema, já convido a todos para que tenham esse desejo e vejam que Deus está assim nos amando e sendo nosso amigo. É bom ter Deus como amigo. Também é bom ser amigo de Deus. Abraão, pai da fé, é chamado biblicamente assim de amigo de Deus. Daquele que nutre carinho, amizade, apreço, que tem um nível de relacionamento. A Bíblia diz: aquele que acha um amigo, acha um tesouro. Um amigo é um tesouro. E quando Deus nos acha, Ele também acha um amigo em nós. A Bíblia nos fala: achei a Davi, homem segundo o meu coração. Que possamos nós, igualmente, sermos amigos de Deus, sermos um tesouro para Deus. Ele certamente é nosso amigo e um tesouro para nós. Jesus mesmo disse aos seus discípulos: já não mais vos chamarei servos, porque o servo não sabe a vontade do seu Senhor, mas vos chamarei amigos. Quando somos discípulos, somos aqueles que seguimos. E se seguimos, estamos atrás. Quando nos tornamos apóstolos, somos aqueles que são enviados. E os que são enviados vão à frente. E entre estar atrás e chegar a ir à frente, inevitavelmente, em algum momento, estaremos do lado. E quando estivermos do lado, nos tornaremos amigos. De modo que é importantíssimo
nos tornarmos amigos, amigos de Cristo, nesta jornada, nesta caminhada. Há pessoas que desejam numa boa ambição, tornar-se enviados pelo Senhor, comissionados por Ele, ter um ministério dado por Deus. Isso é algo tão maravilhoso, mas inicialmente temos que segui-lo. E em algum momento, antes de sermos enviados, temos que nos tornar verdadeiros amigos. Verdadeiros amigos. Mas também somos amigos uns dos outros. E o que um amigo pode fazer de melhor a outro amigo? Eu responderia esta palavra e respondo esta palavra, mas antes de dizer, eu quero dizer, quero ser teu amigo e fazer o melhor por você que um amigo pode fazer a outro amigo. O melhor que um amigo pode fazer a outro amigo foi o que aqueles 4 amigos fizeram com seu amigo enfermo. Quando Jesus estava na casa de uma pessoa e eles ali levaram o seu amigo e não conseguindo entrar, suspenderam o amigo até o telhado, removeram o telhado e baixaram o amigo. O que um amigo pode fazer de melhor para o seu amigo é levá-lo até Jesus Cristo. Isso é o melhor que um amigo pode fazer por outro amigo. Isso é o que nós deveríamos estar fazendo pelos nossos amigos. Isso é o que eu desejo fazer agora por você, meu amigo, minha amiga. Eu quero levá-lo ao encontro com o Senhor Jesus Cristo. Ele te libertará, Ele te curará e, acima de tudo, Ele te salvará. Esse é o maior encontro. Um amigo levando outro amigo ao melhor dos amigos. A melhor amizade possível. A amizade mais dedicada ao amigo que na hora da angústia se faz irmão. Não há outro que se faça tão irmão na hora da angústia como Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele deseja ser amigo, Ele deseja ser irmão, Ele deseja estar presente na hora da angústia. Ele se faz presente em nossas vidas. É o melhor que um amigo pode fazer a outro amigo. Foi o que aconteceu naquele episódio quando Natanael conheceu ao Senhor Jesus. Como conheceu? Foi levado por um amigo que lhe disse: encontramos o Messias. É Jesus de Nazaré. E o seu amigo inicialmente disse: de Nazaré pode vir algo bom? Disse: vem e vê. Vem e vê. E naquele encontro de Natanael com Jesus Cristo, aquele encontro mudou, porque foi levado por um amigo e se encontrou com o melhor dos amigos. Com o melhor dos amigos. Jesus é um amigo que não desiste jamais de ser seu amigo. Nem mesmo Judas Iscariotes, Jesus deixou a amizade deste que o entregava, deste que o traía. Pois Jesus
Virando-se a Judas, no dia em que Judas o entregou na mão dos seus inimigos, disse: amigo. E eu não esperaria de Jesus outra postura, porque embora Judas não se mostrasse naquele ato amigo de Jesus, Jesus não deixou de ser amigo de Judas. Assim, é uma amizade que não desiste de nós, que de forma alguma desiste de você ou desiste de mim, desiste de nenhum de nós. Ele diz: eu não lanço fora os que vêm a mim. Jesus nos recebe e Jesus nos ama. E a Bíblia diz: tendo Jesus amado os seus discípulos, os amou até o fim. Jesus não nos deixa de amar, nos ama até o fim. E como o fim para nós não é o fim, é o início de toda uma eternidade, nos ama para todo sempre. O que é a amizade? Talvez não haja um exemplo melhor e maior nas Sagradas Escrituras sobre a amizade do que Davi e Jonatas. E é isso que eu gostaria que você viesse agora e abrisse a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 18. Versículo 1. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 18, versículo de número 1. Geralmente nós dizemos que a alma de Davi e de Jonatas vieram a se entrelaçar. E definimos a amizade como o entrelaçar de almas. Mas esse texto nos fala algo interessantíssimo. Esse texto nos fala que a alma de Jonatas se uniu, se ligou, se entrelaçou à alma de Davi. E a alma de Davi foi entrelaçada pela alma de Jonatas. A ação partiu de Jonatas. Não foi uma ação que eu diria, pelo menos aqui no texto, claramente como das duas partes concomitantemente. Mas foi uma ação iniciada por Jonatas. Em se tratando de ser amigo, muitas vezes o nosso erro é que esperamos ter amigos. E o mais importante na amizade é aquele que deseja a amizade ser amigo. E não apenas ter amigos. O verdadeiro amigo é aquele que é amigo. E não apenas aquele que me tem como amigo. Nós precisamos ter a atitude, nós precisamos ter o espírito, o bom espírito, a boa postura que teve Jonatas para com Davi. Ele e Davi fizeram aliança. Jonatas estendeu aliança a Davi. Jonatas tomou seu arco, tomou
sua espada, Jonatas tomou sua capa e presenteou a Davi. E dessa forma, selou a sua aliança, o seu compromisso, que demonstrou diversas vezes a sua fidelidade a esta aliança, a este compromisso. Que veja bem, essa é uma aliança entre dois homens, essa é uma aliança entre duas pessoas, essa é uma aliança de uma amizade. De uma amizade que rompeu com tantas dificuldades, uma amizade a toda prova. Amigos, como Jonatas, são coisas tão raras, e que nós deveríamos nos propor a sermos amigos, a buscarmos ser amigos dos demais, ser amigos dos outros, ser aquele amigo que se faz presente na hora da angústia como um irmão. Dentro da igreja, nós temos o costume de chamarmos uns aos outros de irmão, meu irmão, minha irmã. Mas é interessante que dentro de uma família, nada contra o costume dentro de igrejas de nos chamarmos de irmãos, de forma alguma. Mas, normalmente, entre irmãos, raramente o chamamos de irmão. Muito menos chamando irmão fulano ou irmã ciclana. Eu diria que isto é algo quase que impossível de acontecer. Nós ou simplesmente chamamos de irmão, ou irmã, mano, mana, ou por um apelido, ou pelo nome. Por quê? Porque o nosso falar é um falar que implica em proximidade, em intimidade. E que nós devemos ser, se somos irmãos, íntimos, próximos e, quanto mais, amigos. Dentro da igreja, talvez devêssemos cultivar muito mais a amizade do que a irmandade, embora muitas vezes fraternidade seja um sinônimo de amizade. Mas nem toda fraternidade, infelizmente, vive amizade. Há irmãos que não são amigos. Há irmãos que não são companheiros. Há irmãos que não fazem bem aos seus irmãos. Vemos isso na história bíblica desde Caim e Abel. Eram irmãos. Mas me parece que Caim não foi em nada amigo de Abel. Vemos nisso também na história de Esaú e Jacó, de Jacó e Esaú. Quantas dificuldades, quanta falta de amizade entre irmãos tão notáveis, filhos de um patriarca como Isaque, netos de um patriarca como Abraão. Vemos nisso nos irmãos de José. Onde está o carinho? Onde está a amizade? De modo que nós, como igreja, nós, como irmãos, temos um desafio de sermos mais do que irmãos, de sermos amigos, de sermos o que poderíamos chamar
bons irmãos, amigos de fato. Deus deseja esse espírito, esse amor de amigo. Nós falamos muito, pregamos muito, e certo está colocarmos a ênfase no amor supremo, no amor ágape, o amor de Deus. Deus é amor, o amor incondicional. Mas aquele amor de gostar, aquele amor filos, aquele amor de amizade, esse amor também deve existir, e deve existir dentro da igreja, que devemos não só amar, mas gostar. Como não é suficiente gostar e não amar, não é suficiente amar e não gostar. Porque Deus me ordena a amar, mas graças a Deus, que Deus me ordenando a amar, não me ordenou a gostar. Ama teu inimigo. Mas o inimigo é alguém que, como eu irei gostar dele? Eu tenho que amá-lo, apesar de não gostar dele. Mas o meu irmão, eu tenho que amá-lo como amigo. E então eu tenho que gostar dele. Eu preciso, e nós precisamos trazer à igreja um ambiente que gostemos. Se nós criarmos esse ambiente de comunhão, de relacionamento, que gostemos uns dos outros, sim, que amemos uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Mas o ambiente em que todos nós nos sentiremos bem, é o ambiente em que gostamos uns dos outros. E para isso temos que cultivar o dom da amizade. Temos que ser amigos. Amigos como foram aqueles 7 outros discípulos de Jesus, que ouvindo Pedro dizer, vou pescar, disseram, sozinho você não vai. Nós vamos contigo. Eles viam os sinais em Pedro, eles viam que Pedro não estava bem. Ele havia negado a Jesus. Sim, Pedro sabia que Jesus ressuscitara. Pedro e os demais discípulos tiveram experiências com o Senhor. O Senhor visitou a Pedro, mas eles viam que Pedro ainda precisava de algo, e então eles se mostraram presentes. O amigo se faz presente. Que Deus dê à nossa igreja um batismo de amor, de pleno amor, de um amor familiar, de um amor incondicional, de um amor sublime, espiritual. Que Deus nos dê um batismo de amor, de gostarmos uns dos outros, de termos este ambiente. Que Deus nos dê esse coração, conforme o coração de Deus. E que assim, com esse carisma, conquistemos. E acima de tudo, que levemos os nossos amigos ao Senhor Jesus. Porque a melhor coisa que podemos fazer a um amigo é levá-lo ao melhor de todos os amigos. Senhor nosso Deus, nós entregamos esta simples palavra de meditação. Essa palavra, Senhor, em que clamamos, ó Deus, clamamos por toda esta igreja, clamamos pela igreja de Cristo espalhada na face da terra,
Encha-nos do amor ágape, mas dá-nos também esse amor filo, Senhor, com o qual gostamos, somos amigos uns dos outros. Que possamos ter esse espírito, que possamos ter esse ambiente de amizade, e desenvolva a obra, e cresça a obra nas bases do amor. Nos lembramos mais uma vez da Laura, a sobrinha neta do Júlio e da Júlia, e oramos por esta criancinha, para que ela seja curada de toda a sua enfermidade e livre de todas as suas dores, porque ela é do Senhor Jesus. Que o Senhor a visite, que a doce voz de Jesus Cristo fale com ela, que a sua mão firme, poderosa, grande mão, a erga e a conduza. Nós oramos, ó Pai, por todos os desafios que existem na igreja, por todas as pessoas, como há crises familiares, crises de relacionamento, crises econômicas, crises de saúde. Eu peço que o Deus que faz o impossível manifeste o seu poder e possa trazer a todos a bênção de cura, de prosperidade, de, Senhor, restauração. Tu que restauras as antigas ruínas, que faz as cidades abandonadas serem cheias de vida. Senhor, que se encha a sua casa, não apenas da sua glória, mas de vidas. Nós oramos agora e te agradecemos, porque sabemos que o Senhor está operando maravilhas. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. No próximo